Povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava. Boa noite. É sério. Então a coroa lembra os dois, o rei, né? Que governava o rei de Judá e Israel, foram divididos após a morte de Salomão, né? E aí nós tivemos um reinado por vários anos até o reino de Judá ser dominado pelos assírios, o reino de Israel ser dominado pelos assírios, e o de Judá Nabucodonosor, né? Os cantores. Ele lembra muito a questão do tempo, né? Que era superar sua fé, né? Penso teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Tem sempre comunidade, não deixa o pé e volta de novo, volta a jornada, e que é a nossa questão. O povo de Deus a terra corrida que o amor preparou. O povo de Deus, o povo preso, revoltado, né? Muitas vezes sofrendo por isso, né? Mas o povo que apesar do sofrimento, né? Eles querem ele procura não sofrer, ele nunca esquece quem ele é, então ele sempre mantém a fé. Aqui lembra o cativeiro do povo na Babilônia, né? E é interessante também que a gente observou que foi na Babilônia que eles começaram a escrever a Bíblia, né? Importante. E é a nossa maior herança atualmente. Isso aqui para mim significa de grande valor, porque esse livro, que eu vou chamar de livro nesse momento, mas é um livro sagrado, que foi construído por muita gente, pelo povo, por mulheres, crianças, homens, sacerdotes, toda a nação construiu esse livro. E nessa construção desse livro, tem muitos ensinamentos que nós trilhamos nesse caminho, baseado nessas palavras de Deus. Porque pegando a colher e o tijolo, lembra obra. E obra de mutirão, lembra mutirão. E a Bíblia, a própria palavra foi construída em mutirão. E como pegando o tijolo que não é quebrado, tirando dos quebrados, que ele é perfeito, a obra de Deus, as palavras são uma obra perfeita, registrada, escrita. E podemos concluir que são povos que teve das próprias experiências para que essa obra seja concluída com uma perfeição, uma construção perfeita. Nossa, esta terra, né, para que a gente use e para que tenha vida em abundância. As pessoas têm que aproveitar dessa terra. Muitas pessoas estão saindo do campo, indo para a cidade e não estão. O governo não está dando condições para as pessoas fazerem isso, ficarem na terra. Isso aí não é bom. Gente,
eu acredito que, igual nós vivemos nesse planeta aqui agora, essa terra era para todo mundo. No projeto de Jesus, todo mundo tinha que ter sua partezinha da terra. Primeiro porque não era para ser maioria só para... A maioria das terras é para minoria de pessoas. Isso aqui era o direito de todos. É a maior riqueza, foi de Deus, né? Mas Ele nos deu a terra para que a gente produzisse dela, porque, como o Pedro quando chegou por aqui, disse assim, né, a nossa terra, por exemplo, é muito fértil, né? Tudo que a gente planta, ela retribui, ela retorna. Mas hoje, se Deus deu para todo mundo. Não é todos tinham que ter acesso à terra. Gente, mas já não tinha pensado nisso. E por que tanta terra aí? Pois é. Para umas pessoas que às vezes nem usam, né? Não usa. A terra tem que ser Um usada. pedacinho de terra poderia, né? Dar tantos Vamos frutos, fazer né? reforma agrária. Vamos sair daqui. Eles foram divididos, né? E mandaram o povo, eles foram, a monarquia foi exilada, foram deportados. E os mais humildes ficaram lá, mas eles começaram a ser explorados. Eles ficaram lá pagando altos impostos, deram uma terrinha para eles, mas eles ficaram lá. E ainda estavam lá, humilhados ainda, assim, sem poder crescer, sem poder... sem condições de crescer, porque os impostos eram altíssimos. E apesar de várias destruições, teve também as reconstruções. Como ela disse que os povos israelenses eram um povo assim, prometido, né? Que Deus, ele falou que ele não queria falar em palácios, né? Ele queria um povo assim, humilde, sofredor. Aí eu vejo isso aqui como um povo israelense, na época, que eles trabalhavam, eram humildes, mas que eles carregavam a cruz, né? Por ser um povo pobre, um povo de Deus, e que eles eram crucificados por isso. Mas eles tinham um Deus à força também, né? Para nos alimentar. Grande parte da produção literária bíblica foi no exílio. Então, você recordou o maná lá no deserto, né? Então recorda que céu, que época da história que esse maná era bem partilhado. Só para... Ah, tá. E por que eles recordaram isso na história do isso? Na época tribal, né? Na época da sociedade tribal, né? Depois que chegaram à Terra Prometida, né? Depois chegaram à Terra Prometida e que Josué deu continuidade precedeu Moisés, né? Josué precedeu Moisés e começaram a viver em sociedade formada por tribos. E que, até o Gustavo falou, que quem estava no meio deles era Deus, não existiam reis naquela época. Né? Dentro da sociedade tribal não existiam reis, não existia um comandante que as pessoas comandavam, que um homem comandava, era Deus que comandava. Nessa época existia sim a partilha, tudo era de todos, a terra era de todos, o alimento era de todos, tudo era dividido. E essa é a vontade de Deus, esse foi o projeto de Deus para o mundo. Aí o povo começou a sair desse projeto na época que pediu um rei, que queria um rei. Às vezes Na época do exílio, que o povo começou a perder a fé, né? Que o sacerdote da época sempre tem uma magia que fala, vocês puderem me ajudar, eu ganho de cabeça. Mas na verdade todo mundo foi perdendo a fé, foi explorando o bem de cidade. Acho que foi das coisas de Deus, né? Através dos escritos desse povo, que hoje Deus se revela para nós. Em toda a caminhada do povo de Deus, o povo de Israel, existiram várias diásporas, vários exílios. Mas a nossa Bíblia, a Bíblia apostólica, católica apostólica romana, ela está formada aqui. Nesses livros estão, não vão ser incluídos mais livros, mas os judeus continuam escrevendo. Hoje a vida do judeu, da sua família, ela é escrita, ela é documentada, como se fosse
ela segue as leis, a Torá, do mesmo modo até hoje. E eles continuam escrevendo. Para eles não acabou isso. Israel é o período da sociedade tribal, partilha, solidariedade, tudo posto em comum. Ninguém ficava sem comer um pedaço desse pão, que era produzido a terra de todos, o pão é de todos. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa verá que o povo vai cantar aleluia. A festa verá que o povo vai cantar aleluia. Neste êxito, nessa caminhada, nós discutimos, nós conversamos sobre a palavra, sobre a revelação. E é na partilha que o Cristo ressuscitado é reconhecido. Em todas as mesas da Páscoa nova certeza, a festa verá que o povo vai Pai nosso que estás nos céus, santo. Povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente